e há de quitar a minha dívida, meu Deus. Irmãos, abra comigo a sua Bíblia no livro, na epístola de Paulo, capítulo de número 6, verso de número 17. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém? Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do... Glória a Deus. Pode fechar a sua Bíblia em nome de Jesus. Este texto, esta bíblica, esta narrativa, Paulo está expressando em um tom mais enérgico das quais nós não vimos em todo o Novo Testamento. É um tom um tanto veemente, algo urgente, algo que ele queria e ele precisava realmente chamar a atenção do povo. E ele não... Porque algumas vezes homens de Deus têm se acovardado em não dizer uma palavra mais dura para a sua igreja, para o seu rebanho, para a sua ovelha, para não machucá-la, e acaba perdendo. E Paulo não vai perder aqueles a quem Deus confiou a ele por falta de uma palavra. Ainda que eles a tenham tido Paulo como alguém ríspido em suas palavras, mas ele não carregará essa culpa com ele, porque ainda que ele contraria toda a lógica humana, mas ele não estava contrariando a lógica de Deus. O primeiro pensamento de Paulo dentro do seu ministério não é agradar a homens, mas é agradar principalmente a Deus. E é claro que se ele puder fazer isso de forma simultânea, agradando a Deus e agradando aos homens, ele vai tentar conciliar. Mas quando ele não conseguir conciliar estas duas coisas, ele vai garantir que a principal delas esteja guardada, que é agradar a Deus. Ainda que ele levante muitos inimigos por conta de suas pregações, por conta de seu trabalho, por conta daquilo que ele demonstrou pelo amor a Cristo, por entender que Cristo amou, ele vai assim levantar tantas pessoas para lhe ajudar, mas também na mesma proporção ele vai levantar muitas pessoas também que vão querer perseguir ele. E eu recebi da parte de Deus, irmãos, esta palavra, e quero compartilhar com os irmãos qual a necessidade, qual é a intenção por trás destas palavras de Paulo. Paulo vai dizer de forma inesperada, de forma nenhuma, ou desde agora. Parece que Paulo estava sendo, irmãos, cutucado. Parece que Paulo estava sendo perseguido ou incomodado, ou se sentindo incomodado com alguma coisa. E quando nós olhamos para tanta essa energia de Paulo em falar em um tom mais ríspido com os Gálatas, nós pensamos o que estava acontecendo naquela igreja, o que estava acontecendo com aquele povo. Nós precisamos entender, irmãos, que Paulo, quando ele recebe o chamado para ser apóstolo do Senhor Jesus Cristo, não por homens, ele começa dizendo isso no capítulo 1, no versículo 1, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, não por homens, mas da parte de Deus. Ele vai iniciar o seu chamado, o seu ministério, ele vai demonstrar isso através da sua pregação. E em pouco tempo Paulo vai impactar muitas regiões. A pregação de Paulo consistia em dizer aquilo que Jesus Cristo sempre vinha dizendo: eu sou o Filho de Deus, vou morrer através da cruz, mas irei ressuscitar, e um dia eu irei voltar para que vós estejais comigo assim eternamente. A pregação de Paulo se consistia nisso. E Paulo poderia pregar muito mais do que isso, irmãos. Se olharmos para a vida teórica de Paulo, ele estava entre os dos principais intelectuais da sua época. Paulo poderia se dizer assim, uma pessoa culta, no meio de pessoas cultas. Era uma pessoa que quando abrir a sua boca, se dava gosto de ouvir falar. Agora, igreja, se alguém conhece
mentalidade natural, irmãos, potencializado pela ação do Espírito Santo, falava, haveria possibilidade de alguém resistir tais palavras de vida, de verdade, de caminho, irmãos? É disso que nós estamos precisando. Dias estava pensando acerca da igreja, do crescimento do evangelho, e me deparei com uma das perguntas mais difíceis que tive em toda a minha vida, em toda a minha caminhada cristã. Eu disse, por que a igreja não continua mais a crescer? Por que a igreja não continua mais a usufruir dos poderes que Deus estabeleceu para os seus servos? Simplesmente fui impactado pela frase. Como pode pessoas levarem alguém a conhecer a Cristo se elas não conhecem a Cristo? Em outras palavras, irmãos, Deus disse assim para mim, é cego guiando cego. Vão chegar em algum lugar? Precisamos adotar, precisamos assumir e precisamos, irmãos, se posicionar em conhecer a Cristo, para que Cristo possa nos levar, nos conduzir a levar mais pessoas a conhecer a Ele. Se nós não fizermos isso, irmãos, estamos como mortos, como sepulcros caiados. E agora, por favor, não bloqueie essa mensagem da parte de Deus. Se ela parecer um pouco pesada, mas é por amor de vós, eu faço como o apóstolo Paulo, que eu lhes digo isso nessa introdução. Precisamos de mortes, porque nós recebemos vidas da parte de Deus. E o apóstolo Paulo, desta forma, vai dizer, desta maneira, irmãos, ninguém me inquiete. Era como se ele estivesse rebatendo algo que esteja acontecendo. E eu quero que os irmãos entendam que dentro dessas viagens missionárias que o apóstolo Paulo fazia, ele ia implantando igrejas e deixando pastores domésticos, locais, para que eles arrebanhassem aquelas pessoas que se convertiam. Mas, simultaneamente, acontecia uma grande perseguição, continuava uma grande perseguição. E parte dessas pessoas perseguidas eram judaizantes convertidos. Eles iam buscando refúgio em outras vizinhanças, em outros países ou em outras regiões. E por onde o apóstolo Paulo passava pregando, tanto judeus, corrido para essas regiões, como os gentios, se convertendo ao cristianismo. Só que quando Paulo começa a chamar a atenção, há também quem comece a pregar como os apóstolos de Jesus Cristo. E aqui eu quero que você entenda uma coisa. Houve então uma dissensão entre os apóstolos, a qual Jesus escolheu, e uma dissensão entre o apóstolo Paulo, a quem também Jesus escolheu. E os apóstolos de Jesus Cristo, Pedro, João e Tiago e alguns mais, eles começaram a pregar de que todo convertido ao cristianismo, ele tinha que manter as práticas judaicas. Eles tinham que conservar a lei em obediência. E a lei estava, dentre muitas coisas, em principais 3 pontos. Eles estavam obrigando a eles aos sacrifícios, a circuncisão e as restrições alimentares. Os apóstolos de Jesus Cristo pregavam que Cristo era o Filho de Deus e que havia de vir de salvar. Estavam dizendo, se você se converter, você também vai ter que cumprir a lei mosaica. E isso começou a causar, porque Paulo vinha pregando depois ou antes, e ele dizia assim, não, vocês não precisam praticar mais nada, porque a fé em Cristo Jesus salva. E isso, irmão, foi um reboliço entre eles, e a igreja sofreu por conta desse reboliço, a ponto de que Paulo foi levado, depois de uma revelação, a Jerusalém, e lá houve a Bíblia vai falar que está lá todos os apóstolos de Jesus, na igreja central, na igreja matriz, na sede do mundo do cristianismo. E Pedro está dizendo, e Paulo também está falando, e há uma discussão que eles não conseguem concordar com alguma coisa.
Tiago se levanta e disse: eu não sei como vai ser, eu só sei que todos nós concordamos em uma coisa, que todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, este será salvo. Era necessário apenas ter fé que Cristo era o Filho de Deus e que ele seria salvo. Eles bateram um prego ali, dizendo que se você crê em Cristo Jesus. Só que todos depois daquele concílio voltam para suas rotinas, atendendo os seus chamados, atendendo o seu ministério. E quando Paulo agora ouve dizer que a igreja de Gálatas estava recebendo a visita de Pedro, e Pedro, ele até aceitou no concílio, mas quando ele recebe uma caravana de judeus vindo da parte da igreja de Jerusalém, ele agora despreza os gentios, e ele agora adere mais uma vez às práticas judaizantes. E não apenas adere e acha correto, mas ele começa a criticar os gentios. Foi nesse intervalo que o apóstolo Paulo vai escrever essa epístola. E essa epístola, ela vai estar pautada em uma coisa muito principal e verdadeira. Ele vai dizer que a fé em Cristo é o suficiente para que eu seja salvo. Irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui. O que eu vim dizer aqui hoje para vocês não foi dizer que você pode aceitar a Cristo e viver de qualquer jeito, porque se você aceitar a Cristo e viver de qualquer jeito, corre um risco muito eminente de você passar a vida toda dizendo que você deve viver de qualquer jeito. Mas eu também não estou dizendo, irmãos, que pela observância da lei ou pelo cumprimento da lei nós temos condições de ser salvos. Só somos salvos pela graça de Deus. A graça de Deus nos alcançou e por isso nós somos salvos. Por mais que eu e você fôssemos observantes e cumpridores da lei, nós não poderíamos ser salvos. Nós só somos salvos porque o Senhor Jesus Cristo, Ele nos salvou. E eu louvo a Deus, porque nesta noite eu vim dizer a vocês que o apóstolo Paulo, ele vai fazer esta defesa do verdadeiro. E eu quero que você entenda como identificar o verdadeiro evangelho neste culto de Santa Ceia. Paulo termina dizendo: porque eu trago comigo as marcas do Senhor Jesus. Nós iremos identificar em nós se nós estamos vivendo, sim ou não, o verdadeiro evangelho. É um culto de Santa Ceia e a Bíblia diz para a gente: examina-se o homem a si mesmo. Eu não vim examinar você, eu não vim examinar a igreja, mas eu fui diante daquilo que o apóstolo Paulo declarou. Será que estamos carregando nos nossos corpos a marca de Cristo? Ou será que nós estamos vivendo ao raso, medíocre, que irá conduzir muitas pessoas para o inferno? É pesado, irmãos, de pensar nisso. Mas Deus irá levantar aqui nesta noite para dar a mão uns aos outros e em prol do reino de Deus poder impactar muitos lugares aqui no Pacajus. Precisamos sair daqui vivos nesta noite, mais do que nós chegamos, para poder levar vida para as mais pessoas que estão lá fora, irmãos. Glória a Deus. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer: não me inquietem, o meu apostolado é verdadeiro. Eu fui chamado para apóstolo do Senhor Jesus Cristo pelo próprio Cristo. Vocês, um evangelho verdadeiro. E qualquer um que passe antes ou depois, ou ao mesmo tempo do que eu, ou até eu mesmo, que pregue um outro evangelho, seja anátema. É duro o que o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos. E nesta noite nós vamos ver que marcas são
também carregou, e o apóstolo Paulo disse, que trago no meu corpo as marcas de Cristo. A primeira marca em que o apóstolo Paulo traz no seu corpo, em que Cristo também trouxe, é de uma ação total a uma tarefa. Será que nós estamos comprometidos? Nos chamou? Será que verdadeiramente nós estamos investindo nosso tempo, nossos recursos, nossa saúde, nossa vida em prol daquilo que o Senhor quer que façamos? Precisamos entender que cada um de nós fazemos parte do mesmo corpo, mas somos membros diferentes. No dia que Emanuel não fizer aquilo que é para ele fazer, alguém vai fazer, mas não exatamente como ele faz. Porque Deus estabeleceu no Emanuel coisas que não existem em outra pessoa, só ele tem, irmãos. E ninguém é insubstituível. Irmãos, todos nós somos substituíveis. Alguém pode vir a pregar aqui hoje ainda, ou amanhã, ou depois. Facilmente me substituiria, mas ninguém faria como eu, porque Deus me fez único e exclusivamente propriedade. Por mais parecido que sejamos uns com os outros, mas nós temos, porque Deus dotou a cada ser humano com essas diferenças. E essas diferenças, elas não foram feitas para nos em prol do Evangelho, em prol de Cristo. E algumas vezes nós não temos esta mesma disposição. Aceitamos a Cristo parcialmente. Ou eu aceito a Cristo e sou crente quando estou na igreja, mas não sou crente quando estou lá fora. E parcialmente, irmãos, nós não encontramos salvação, porque não existe metade de um corpo salvo e outra metade não. Ou eu sou salvo por completo, ou eu não sou. Entenda isso, ou você é crente aqui na igreja e continua sendo crente lá fora, ou senão você não vai ser salvo. Nós precisamos entender isso. Dentro de essas marcas de dedicação total, irmãos, nós precisamos entender que todo discípulo, ele recebe uma orientação da parte de Deus. Quando olhamos para Lucas capítulo 9, versículo de número 62, ele vai dizer, aquele que bota a mão no arado, não olhe para trás. Essa é a marca de dedicação. Se você colocou a mão em Cristo, não largue Cristo por alguma coisa. Se você assumiu um serviço na casa do Senhor, ou Deus te comissionou a um ministério, não largue o teu ministério, não largue esse serviço, porque Ele não quer que você olhe para trás. Irmãos, e eu olhando na Bíblia Sagrada, quando ele diz, quem bota a mão no arado, não olhe para trás. Eu achei impressionante isso, porque nós sabemos que todo ponto, o mais próximo para o outro é uma reta. Direção animal. E o animal, ele não tem direção. Então quem dá a direção é o condutor do arado. É aquele que coloca a mão no arado. Isso aí nós entendemos por que Jesus vai dar essa orientação aos seus discípulos. Aquele que colocar a mão no arado, não olhe para o lado. Porque se ele olhar para o lado, facilmente, ele vai fazer uma curva. Se ele fizer uma curva, ele vai ficar mais distante do destino. E Deus não quer que nós estejamos longe do nosso destino. Porque Ele quer que programou para as nossas vidas. E onde nós vimos isso? Quando Elias, já em no capítulo de número 19, Elias vai ser advertido de que ele deveria levantar um outro profeta para substituí-lo. E ele vai passando por um campo, Eliseu está arando 12 juntas de bois, e ele está arando, irmãos. E quando eu penso que Eliseu estava arando, e Elias vai escolher uma pessoa para suceder ele, aquele arado não podia estar mal feito ou com defeito. Aquele arado estava perfeitamente. Porque Deus chama pessoas com defeitos, mas também enxerga as nossas qualidades. Mesmo que eu e você continue sendo miseráveis pecadores, mas Ele colocou em mim e em você qualidade que pode ninguém enxergar ainda, mas Deus já enxergou.
E alguém olha e diz assim: não vai dar certo. E Deus olha e diz assim: já deu, Ele está preparado. No começo da minha fé, quando eu aceitei a Cristo, alguém olhava para mim e dizia assim: não passa 2 anos na igreja. E aquilo me doía, irmãos. E eu sabia eu dizer que eu vou ficar firme, porque era imprudência minha. Eu não sei o dia de amanhã, mas eu tinha uma esperança no meu coração. O tempo vai passar, estas mesmas pessoas que vê que eu continuei, eu perseverei, ainda que todos ao teu redor não apostem em você, não acreditem em você, mas Jesus Cristo, Ele acredita em você, te chamou, e Ele quer que você viva os melhores dias da sua vida com Ele. Louvado seja o nome de Jesus. Elias vai passar, vai olhar para Eliseu e vai passar a sua capa em Eliseu. E aqui, irmãos, é muito forte, porque ele vai transferir a autoridade profética de Elias para Eliseu. Mas antes de transferir, Eliseu vai lhe fazer uma pergunta, e Elias vai consentir com a pergunta dele. E depois disso, Eliseu vai vir, vai matar os bois, vai pegar o arado, vai quebrar o arado, vai fazer um fogo com o arado, cozinhar a carne dos bois que ele estava trabalhando e vai dar para o povo. Sabe o que ele estava dizendo, em outras palavras? Eu saí daqui, para aqui eu não volto mais. Eu sei de onde Jesus me tirou, e lá não me cabe mais. Se você está tutibiando em 2 pensamentos acerca daquilo que Deus está cobrando de você, eu te digo, deixe logo, porque aquilo que Deus tem reservado para você é muito maior do que aquilo que você está segurando agora nesta hora. Louvado seja o nome de Jesus. Se não saltarmos aquilo que Deus está nos pedindo agora, facilmente nós não viveremos melhor do que nós temos na mão. Porque quando Deus tira uma coisa nossa, é para nos dar uma coisa melhor. Só tem como dar algo melhor se abandonarmos aquilo que nós temos. E eu não sei o que é que você tem valorizado mais do que Jesus. O que é que você tem dado mais valor do que Jesus? Mas eu vim lhe dizer nesta noite, que se você der mais valor a Jesus, aquilo que você tem pode ficar ainda melhor do que já é. Louvado seja o nome de Jesus. A dedicação total que o apóstolo Paulo trazia no seu corpo, em obedecer à voz de Jesus, foi a mesma dedicação que Eliseu, ao receber a autoridade profética de Elias, cumpriu o seu ministério. Irmãos, e ser profeta nos dias de Elias e nos dias de Eliseu é algo muito arriscado e muito difícil. Período, lá em 1 Reis capítulo 19, em que chamamos de o período mais perigoso que a nação de Israel já viveu, onde um profeta, ele tinha que com a sua própria vida sustentar a sua mensagem, porque facilmente alguém podia dizer que aquilo que ele estava dizendo não era verdade, mas ele colocava a sua vida em risco, não a valorizando, mas dizendo: eu estou disposto a ir até onde Jesus quer que eu vá, para sustentar a palavra profética. Quando recebemos a porção profética, a autoridade profética, nós precisamos entender que nós precisamos usá-la. E nós só conseguimos usá-la, irmãos, se nós combatermos a idolatria, a apostasia e a perda de identidade. Eliseu foi levantado dentro do ministério profético, da autoridade profética dele,
para combater a idolatria, aos deuses estranhos, aos ídolos, aos reis, para combater também a apostasia. Muitas pessoas estavam se afastando da fé por causa dos outros deuses que haviam sido introduzidos por Jezabel e Acabe dentro do reino de Israel. E ele também foi levantado para combater a perda da identidade. Essa identidade ela não pode ser tirada. O evangelho, algumas pessoas têm tentado transformar o evangelho em um evangelho que não é o verdadeiro evangelho, mas Deus está advertindo nós nesta noite para acreditarmos que ainda há homens e mulheres que queiram viver o verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho nós só conseguimos viver se nós sacrificarmos, se nós estivermos dispostos a assumir uma postura que contrarie toda a lógica humana, para agradar a lógica de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Paulo, com os ritos judaicos, em defesa do verdadeiro evangelho. Provavelmente, irmãos, a tradição diz que Paulo tinha mais aproximadamente, digamos que ele seria um anão. E não basta ser pequeno. Imagine Paulo sofrendo todo o sofrimento por carregar as marcas de Cristo no seu corpo, passando fome, passando sede, passando necessidade. A figura de Paulo não era uma coisa atrativa, mas quando ele abria a boca para falar as revelações divinas, o povo não resistia. E eu louvo a Deus, porque por pequeno que a sociedade acha que somos, por desprezíveis que algumas pessoas acham que nós somos, por ignorantes que algumas pessoas acham que somos, mas quando Deus nos chamou para viver o verdadeiro evangelho, ao abrir e fechar a tua boca, as pessoas não mais olharão para a tua postura física ou para a tua aparência física, mas olharão para o teu intelecto, que é a revelação divina da parte de Deus. Elas olharão e falarão assim: como pode tanta sabedoria diante dos homens? É Deus que está derramando uma porção na tua mente, para que você possa conduzir pessoas a viverem verdadeiramente com Cristo. A outra marca que o apóstolo Paulo carregava no seu corpo era a humildade. Todos nós, irmãos, precisamos entender que precisamos ser humildes. E humilde não é apenas no sentido de ser pobre. Não é este conceito, mas é no conceito, irmão, de matarmos a nossa própria carne para podermos viver aquilo que Cristo quer que vivamos. Por isso é que Gálatas vai dizer, o apóstolo Paulo disse aos Gálatas: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E agora a vida que eu vivo, não vivo mais na carne, mas vivo no... Demonstração de humildade é isso, irmãos. Esta é a marca que Paulo carregava do Senhor Jesus Cristo. Algumas vezes nós até queremos fazer coisas para Cristo, mas a nossa vontade humana não permite, e aí nós paramos, não avançamos. E quantas pessoas há raquíticas dentro da igreja que não conseguem avançar para ter uma comunhão ainda maior e desfrutar de coisas maiores com Cristo? Por quê? Porque foram paradas, porque não são humildes. Precisamos entender que aquele que Deus chamou não tem mais vontade, mas Cristo é o dono da tua vontade. Então quando você para a casa do assim, eu não queria ir hoje, mas estou indo, você está sendo humilde. E essa é a marca que Paulo carregava de Cristo no seu corpo. Louvado seja o nome de Jesus. Para encerrar, a terceira e última marca. Paulo sofreu muitas perseguições para defender um evangelho verdadeiro. E eu estou dizendo aqui que agora necessariamente
todos nós precisamos sofrer? Não. Porque se nós compararmos o sofrimento de um indiano, se nós compararmos o sofrimento de um árabe, se nós compararmos o sofrimento ao sofrimento do Brasil, seria injustiça minha e sua. Nem todos nós somos chamados para viver o evangelho de sofrimento. Mas também não quer dizer que nós não possamos sofrer. Podemos até não ser perseguidos dia e noite para negar a nossa fé. Mas no dia que o tempo mau chegar na tua casa, no dia que o tempo mau se levantar contra você, entenda uma coisa, que Cristo lhe chamou e que possivelmente você poderá sofrer, mas você não vai permanecer a vida toda sofrendo, porque Ele se levantará por fim para nos ajudar a superar as aflições desta vida. Isso não é um evangelho Nutella, como se pregam por aí. Se um sofrimento ao pecado, irmãos, nem todo mundo que passa por alguma luta ou por alguma aflição está em pecado. Nem todo mundo, isso não é regra. É verdade que todo aquele que pratica o pecado pode sofrer por consequência do seu pecado, mas nem todo sofrimento é consequência do pecado. Às vezes o sofrimento é apenas porque você é um evangelho, você vive um evangelho verdadeiro. Às vezes você pode só por quê? Porque você é um crente de verdade. Às vezes você passa por algumas tribulações espirituais, porque o diabo, ele não consegue ler a tua mente, nem sondar o teu coração, mas ele começa a ver os frutos bons que você está produzindo, e ele se levanta contra a sua vida. Mas isso não é permanente, porque quando Cristo se levanta para nos socorrer, todas estas coisas elas cairão por terra e nós sairemos vitoriosos em Cristo. Jesus Cristo declara no capítulo 16 de João, versículo de número 33: tendo-vos dito isso, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, e eu creio que nós também iremos vencer. O apóstolo Paulo compreendia bem este sofrimento quando ele diz em Romanos capítulo 8, pode se comparar com a glória. Que glória é essa, irmãos? De que há de nos ser revelada. Então, irmãos, suporta as aflições, suporta as tempestades, suporta tudo quanto for estabelecido sobre a tua vida, porque aquele que é fiel para cumprir as maiores promessas da nossa vida, Ele vai se levantar para que sejamos abençoados no nome de Jesus. Fique em pé em nome de Jesus. Irmãos, antes de terminar, assim que eu sentei aqui, eu entendi que deveria ir esta mensagem. E eu quero chamar a atenção da igreja para que vocês anotem isso no coração de vocês. O apóstolo Paulo, ele contendeu para que a igreja não se dividisse, porque o que acontecia na verdade era como se eles estivessem querendo fazer uma igreja dos apóstolos de Jesus, praticantes do judaísmo, e uma igreja do apóstolo Paulo. E quando eu sentei aqui neste lugar, o Senhor bradou o meu coração. Assim como tentaram lançar uma semente na igreja da Galácia, lá aos Gálatas, tentaram, pastor Sérgio, lançar esta semente aqui. Existia um plano maligno de dividir e de rachar esta igreja. E quando eu sentei aqui, até então eu não tinha entendido o teor,
o grau de revelação desta mensagem. Mas eu, que não me sinto do tamanho do apóstolo Paulo, na sua grandeza, pela força das suas palavras, me colocando como ministro do Evangelho e servo do Senhor Jesus Cristo, vim aqui cooperar e lhe dizer, assim como Paulo advertiu aquela igreja, para que eles não se dividissem, mas tivessem consciência de que só existe um corpo em Cristo, assim eu vos digo, pastor, Senhor Jesus Cristo, o plano de divisão que havia estabelecido nesta igreja, o Senhor colocou por terra hoje. Levantado em terreiro de macumba, para que esta igreja não continuasse a crescer, ele foi colocado por terra, hoje foi desfeito. Se continuarem fazendo oferenda, batendo tambores, fazendo qualquer outra coisa, será perca de tempo, porque o Senhor dissipou todo o trabalho maligno, e esta igreja, ela prevalecerá em nome de Jesus. Assim diz o Senhor dos Exércitos neste lugar. Paulo repreendeu o apóstolo Pedro. E quando nós olhamos para a Epístola aos Gálatas, não terminou ainda não. Quando nós olhamos para Gálatas, nós não vimos Paulo dizer que Pedro recebeu essa repreensão e nem que ele aceitou. E aí alguém pode dizer assim, como foi que Pedro ficou diante de Paulo? Eu vou lhe dizer como foi que Pedro ficou diante de Paulo. Segunda Epístola de Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 15. Foi que ele chamou o apóstolo Paulo. E por salvação, a longanimidade, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Aqueles que tentaram se levantar para dividir esta igreja, que até lançaram a semente de divisão no corpo desta igreja, eles vão reconhecer, e eles irão voltar. Nós, como os cristãos verdadeiros, iremos receber eles de braços abertos, porque o desejo do coração de Jesus é que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. Deus quebrou, mas também Ele vai trazer de volta, e todos terão paz uns com os outros. Louvado seja o nome de Jesus.